Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso estudo, nosso curso, legislação do Código Penal. Vamos estudar o Código Penal e iniciaremos aqui a parte geral, né? Para quem não tem muito contato com o direito com o Código Penal, o Código Penal é dividido em duas partes: parte geral e parte especial, que fala dos crimes. A parte geral traz aqui informações que vão repercutir diretamente na parte especial. E vamos trabalhar alguns artigos que vão ser cobrados, os artigos serão cobrados na prova da Guarda Municipal de Serra, ok? Que é o artigo 13 ao 25. Então, o primeiro artigo que a gente vai ver aqui é o artigo 13, que ele fala da relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Caramba, que texto confuso, né? Vai ficar fácil agora. Antes de eu entrar na explicação do que fala o artigo 13, que ele fala aqui, né? Ele fala o resultado de que depende da existência do crime somente imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a assunção sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, relação de causalidade nada mais é que o nexo causal. Ou seja, a estrutura do crime, o crime ele é dividido em três partes. É a teoria tripartida. O que significa isso? Que o crime é formado por fato típico, antijurídico ou ilicitude, culpável ou culpabilidade. Para a prova da Guarda Municipal de Serra, não vai cair esse tema aqui. Os dois aqui vão cair, ok? O fato típico, ele é formado por conduta, e essa conduta, ela é uma ação humana, a pessoa faz uma coisa, ou omissão. É uma ação ou omissão, deixa de fazer. E essa ação ou omissão pode ser dolosa ou culposa. E essa conduta pode gerar um resultado naturalístico, né? Por exemplo, naturalístico, quando a pessoa atira em outra, eu tenho um corpo. Então eu tenho um resultado, é a morte. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, uma conduta, A deu um tiro em B e B morreu. Qual é a conduta aqui? A conduta dele aqui é uma ação. Então, a conduta é uma ação. Ele atirou em B. E B morreu. Certo? Então, essa conduta de A atirar em B, que tem o resultado morte, entre a conduta de atirar e o resultado morte, eu tenho que fazer uma ligação. Então, se A atirou em B e B morreu, teoricamente, o resultado morte se deu por quê? Porque A atirou em B. Então, o nexo, né? A causa da morte de B foi o tiro, então eu vou fazer um link, né? Entre a conduta e o resultado, eu tenho que ter um nexo. Se houver um nexo causal, se tiver aquele elo de ligação, eu vou ter o resultado morte. Então, por exemplo, entre a conduta e esse resultado aqui, eu tenho que ter um nexo de causalidade. Se eu excluir o nexo, se não tiver nada, uma coisa a ver com o outro, por exemplo, o camarada atirou em B. O que causou a morte foi o tiro. Mas se, por exemplo, ao atirar em A atirou em B e B já estava morto, então a morte não foi o tiro. Eu excluí. Então a causa da morte não foi o tiro, foi um infarto que ele deu anteriormente. Então o nexo causal ali não vai existir, porque a conduta e a morte não tem ligação. A conduta de atirar não causou a morte de B, porque já estava morto. Então, se eu excluir o nexo, eu não vou ter o crime. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Geralmente, nesse crime aqui, no caso do relação de causalidade, tudo, né? Tudo que liga, tudo que faz parte, tudo que tem a ver com o resultado, com aquele resultado final, é causa. Por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, A matou B. A atirou em B e B morreu. Então, se A
atirou em B e B morreu, a conduta de A tem uma ligação com o resultado da morte. Então essa ligação chama nexo causal. Se eu analisar, por exemplo, ele atirou com uma arma de fogo. Onde ele arrumou essa arma de fogo? Ele comprou de alguém. Essa arma de fogo ela foi construída. Alguém fabricou a matéria-prima e alguém comprou a matéria-prima e alguém montou a arma e vendeu para o A atirar. Então todo mundo que de alguma forma participou da fabricação da arma tem culpa, teoricamente teria culpa naquela morte. Então, por exemplo, para que A atire em B, ele tem que adquirir a arma. Só que essa arma foi fabricada. Opa, então vamos atrás do fabricante. E o fabricante fabricou a arma com o quê? Matéria-prima. Vamos atrás da matéria-prima. Então, tudo que antecede o resultado, tudo que antecede a morte, tudo. Então o cara que atirou, a arma que ele comprou, quem fabricou a arma, quem fabricou a matéria-prima, os pais do atirador que o geraram, tudo que antecedeu o resultado e contribuiu para a causa do resultado, tudo que antecede o resultado e contribui para o resultado é causa do resultado. Então, qual é o resultado? Morte. O que contribuiu para aquela morte? Tudo que veio antes contribuiu. O cara ter atirado, ele ter comprado a arma, alguém fabricou a arma, alguém fabricou matéria-prima, os pais do cara lá atrás tiveram relação sexual e ele nasceu, os pais do cara que fabricou a arma. Então todo mundo, teoricamente, teria uma participação, teria um pouco de culpa naquela morte. Eu ia regredindo atrás dos culpados até o infinito. Até o infinito. Ok? Então todos respondem pelo resultado até o infinito. Porque todo mundo, de alguma forma, teve uma parcela de culpa. Ok? Para evitar que todo mundo responda pelo aquele homicídio que aconteceu lá na frente, todo mundo que eu regredi, fui atrás lá e vi que tem uma parcela de culpa, como é que eu faço para excluir essas pessoas? O próprio artigo me fala. Ele fala o seguinte para mim aqui, Aqui, Então, o resultado depende da existência do crime somente por quem deu causa. Poxa, os pais do camarada que tiveram ele teve culpa? Não. O cara que fabricou a arma sem saber que ele ia usar no homicídio teve culpa? Não. Então, nesse caso, eu vou imputar esse crime somente quem deu causa. Deu causa como? Deu causa por ação ou omissão. Esse camarada, o A, ele teve uma ação. Ele atirou em B. Então, eu não vou culpar o pai dele que teve ele, que quer saber que ele ia virar um assassino. Eu não vou culpar a pessoa que vendeu a arma para ele, que não sabia, achou que ele fosse comprar arma para se defender. Não imaginou que ele ia comprar arma. Se ele soubesse desde o início que ele ia comprar arma para cometer um crime, aí sim ele é partícipe. Mas se ele não sabia, não tem como imputá-lo. Então, nesse caso, eu vou punir quem? Eu vou punir só quem agiu com dolo e culpa. Então, o A. O A, mal intencionado, com uma arma de fogo, ele atirou em B. Ele atirou em B e matou B. Então, nesse caso, eu considero esse causa culpado somente quem agiu por ação ou omissão. Sem o qual, não teria ocorrido resultado. Sem o tiro, não teria tido a morte. Ok? Esse método é chamado método de eliminação hipotética. Olha, se esse camarada tivesse atirado, a pessoa teria morrido? Sim, teria morrido. Se ele não tivesse comprado aquela arma, a pessoa teria morrido? Ele podia comprar outra arma. Então eu vou eliminando a possibilidade. Ah, não, mas o pai do camarada podia imaginar que ele ia ser um assassino? Não, não podia imaginar. Então eu vou eliminar a culpa do pai dele. O cara que vendeu a arma podia imaginar que ele ia cometer, sabia que ele ia cometer um crime? Não, talvez imaginou que ele comprou a arma para se defender. Então eu elimino o cara que vendeu. O cara que vendeu a matéria-prima também. Então nesse caso, relação de causalidade, eu só vou punir aquele indivíduo que agiu por ação ou omissão e deu causa ao resultado. As pessoas que de alguma forma tiveram participação, que tiveram teoricamente, entre aspas, tiveram causa, culpa, não vão ser punidas porque eles não agiram com dolo e nem culpa na ação. Okay? Se não teve vontade deles de cometer aquele crime, eu não posso imputá-los. Então, quando eu vou regredir no passado para tentar achar os culpados, isso chama teoria sine
qua non, conditio sine qua non. Ou seja, ou teoria da equivalência dos resultados. Eu vou regredindo, vou voltando ao passado, atrás de todo mundo que de alguma forma poderia ter sido culpado daquele crime. É o pai do atirador, é o cara que vendeu a arma, é o cara que vendeu matéria-prima, é o cara que vendeu um carro, que deu o carro para ele passear, ele usou o carro para matar. Todas as pessoas teriam culpa. Eu vou regredindo ao infinito. Chegaria até lá Adão e Eva, ok? Para evitar isso, a legislação vai punir somente quem causou com ação ou omissão e deu causa ao resultado. Então, a ação ou omissão sem a qual o resultado morte não teria ocorrido. Nesse caso, é só A que vai responder. Beleza? Parágrafo primeiro. A superveniência. Superveniência é o quê? Algo que vem depois. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Porém, os fatos anteriores, entretanto, impute-se a quem os praticou. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Imagine que uma pessoa quer matar outra. E o A atira em B, de novo. E B é socorrido. Beleza? A atirou em B, veio a ambulância e começou a socorrer B. Ok? Aí veio uma causa superveniente. Que causa seria essa? Um acidente. A ambulância bateu num poste durante o deslocamento para o hospital. E ao bater num poste, o baleado sofreu um traumatismo craniano que causou a sua morte. Então a morte de B não foi causada pelos tiros que A deu. Foi causada pelo acidente automobilístico. Então uma causa superveniente relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque ele só estava naquela ambulância porque ele foi baleado. Se não fosse isso, ele não estaria na ambulância. Mas o que causou a morte não foi os tiros. Então essa causa relativamente independente vai excluir o quê? A imputação. Então, nesse caso, eu não posso falar que A cometeu homicídio. Porque o que causou a morte do B não foi os tiros. Foi sim o acidente. Então, nesse caso, é uma causa relativamente independente. Porém, o A vai responder por qual crime? Tentativa de homicídio. Apesar da pessoa estar morta, essa morte não foi causada pelos tiros, e sim pelo socorro. E no socorro a ambulância bateu. Então, é uma causa superveniente. O acidente veio depois, relativamente independente. Ela vai excluir a imputação de homicídio, vai excluir, porque ele não foi o tiro que matou. Porém, né, não foi o tiro que produziu o resultado, mas os fatos anteriores quais? Os tiros, ele vai responder. Nesse caso, responde por quê? Tentativa de homicídio. Beleza? Isso quer dizer o parágrafo primeiro. O parágrafo segundo é a relevância da omissão. É aquele que, omissão, olha o que fala o parágrafo segundo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, quem é omitente? É quem se omitiu, é quem ele devia e podia agir e não o fez. Então ele devia e podia agir para evitar o quê? O resultado. Ele podia e devia ter agido, mas ele se omitiu, deixou acontecer. O dever de agir incumbe a quem? Quem? 3 situações. Primeira coisa é, aquele que tem o dever de agir e se omite e não age, ele responde igualmente pelo crime. Então, por exemplo, você é um guarda municipal, está vendo lá um homicídio. A está atirando em B. Você vê, eu não vou ver nada, deixa lá, deixa se matar lá, deixa se brigar para lá. Aí A mata B, B morre. O A vai responder por homicídio e você, que é um guarda municipal, tem um dever legal de agir e não agiu, responderá por homicídio também, ok? Mas eu não fiz nada, sim, a sua omissão, ela é penalmente relevante. Você devia e podia agir,
Ah, mas se você não pudesse agir, aí, se você não pode agir aquele fato, você deve, pelo menos chamar ajuda, ok? Então, a primeira situação, letra A. Quem é o omitente? Tenha por lei, então a lei determina obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Exemplo que seria o guarda municipal, o policial, o pai com relação ao filho menor. Então essas pessoas seguras, tem outras, né? Isso aqui é só um exemplo, tem outras. Essas seguras têm por lei o dever legal de agir. O policial de evitar um crime de estupro. Ele está vendo a vítima sendo estuprada e nada faz para impedi-lo. Então ele vai responder de igual modo pelo crime de estupro. Ok? O guarda municipal que está vendo uma pessoa sendo espancada, sendo lesionada e nada faz, ele tem um dever legal de agir. Nada faz, ele responde por crime de lesão corporal. O salva-vidas está vendo a pessoa se afogar lá e nada faz, ele responde por homicídio culposo, ok? Beleza? Por quê? Porque é responsabilidade oriunda de lei. A lei determina, você tem que fazer. Eu tenho também aqui a letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de pedir o resultado. Por exemplo, aqui eu chamo de uma relação contratual. E não precisa nem ser escrita, não. É de boca mesmo ali, algo verbal, ok? Então é a babá que você contrata para tomar conta do seu filho. Ela tem um dever legal, ela tem um dever contratual, não vem de lei, vem de contrato, de obrigação de contratual, de zelar pelo seu filho. Então se ela está vendo o seu filho correndo risco ali, na beira da escada de cair, machucar e não faz nada, ele machuca, ela responde pelo crime, ok? Um segurança de uma boate, está vendo lá, uma pessoa agredindo outra e não faz nada para impedir o resultado, e a pessoa sai lesionada ou até morre, ele responde também, assim como o autor da lesão ou da morte, ele responde pelo crime de lesão ou pela morte. Porque tem um dever contratual, ok? Que não precisa ser escrito, pode ser apenas verbal, beleza? E uma terceira possibilidade. Com o seu comportamento anterior, ele criou o risco. Como é que seria isso? Por exemplo, você está brincando com uma pessoa, passa na beira da piscina e dá um cutucado assim, brincando, né? Joga a pessoa, empurra a pessoa na piscina. E começa a ver a pessoa morrer afogada. O seu comportamento fez com que a pessoa começasse a morrer afogada. Então você tem um dever legal, tem um dever agora de evitar aquele resultado morte. Se você não faz, eu estava só brincando, sim. Você criou, com o seu comportamento, criou aquela possibilidade, aquele resultado lesivo. E nada faz para impedi-lo, você responde por crime. Beleza? Esse é um exemplo. Aquela brincadeira de ficar empurrando, a piscina é o mais comum. Então são 3 situações que a omissão é penalmente relevante. Passemos agora ao artigo 14. Disse o crime consumado ou crime tentado. A gente vai estudar agora o consumado, mas nós temos também o crime tentado, ok? O crime consumado. Quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Que diacho é isso? Como é que eu vou saber que o crime está consumado? É simples, tá aqui, ó. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, pessoal, antes de saber se o crime é consumado ou não, vamos analisar as fases do crime, né? Que a gente chama de caminho do crime. É o famoso intercriminis, ou caminho do crime. O crime, quando a pessoa vai cometer um crime, ela não chega assim do nada e que comete homicídio, muito difícil isso. Via de regra, ela pensa, ela idealiza, ela arquiteta, é o famoso, que as pessoas usam muito, né, a mídia principalmente, é a famosa premeditação. Então o crime ele tem 2 fases, uma fase interna e uma fase externa. A fase interna é a cogitação. Você começa a cogitar, quero cometer um crime de roubo. Como é que seria? Eu vou usar uma arma de fogo, eu vou chamar pessoas para me ajudar,
eu vou arrumar um carro, eu quero roubar um banco. Então eu vou no banco tal, vou fazer um croquis de como chegar no banco, essa rota de fuga e tal. Então eu estou só pensando. Esse meu pensamento, essa fase interna, não é punível. Nessa fase interna, a cogitação, o que você está pensando agora ao assistir essa aula, eu não sei o que você está pensando, não tenho ideia. Mas mesmo que você me externe o seu pensamento, professor, o meu sonho é cometer um roubo a banco. Não tem punição esse seu pensamento, mesmo que você externe que você tem um sonho de roubar um banco, ok? Então essa parte interna não é punível, aí não é punível. Eu vou agora para a fase externa. Então é o segundo momento, que é a preparação. Olha, para eu cometer um crime de roubo, eu preciso de um carro para fugir, preciso de arma de fogo, preciso de alguém para ir comigo, um comparsa, preciso definir o banco. Então eu começo a fazer o quê? Cogitei, que eu vou preparar. Vou comprar um carro. Comprei um carro. Comprar carro é crime? Não. Comprei uma arma de fogo. Se eu comprei uma arma de fogo registrada, toda certinha, e tem um porte dela, é crime? Também não. A preparação, às vezes, eu posso ter um crime autônomo. Por exemplo, essa arma de fogo que eu citei, que eu acabei de comprar, se eu comprei ela legalizada, não tem crime. Mas se eu comprei arma ilegal, uma arma sem registro, sem nada, eu vou ter um crime consumado de porte legal de arma de fogo, que é um crime autônomo, não tem nada a ver com o crime de roubo que eu quero. Então, para o crime de roubo, a preparação, via de regra, também não é punível, salvo se for um crime autônomo. Por exemplo, uma arma clandestina, um carro roubado, aí sim vou ter um crime autônomo de roubo, de porte legal ou de receptação, conforme for o caso. Mas vamos lá no meu exemplo. O carro é legalizado, a arma é legalizada. Chamei um amigo meu, vamos comigo até o banco. Fui até o banco, comecei a desenhar ali a rota e tal. Aí fui parado pela polícia. Me abordaram, carro, certinho, documento tudo certinho. Arma, tá legalizado aqui, ó. Registro da arma e porte da arma. Isso aqui é o mapa do banco. Estou desenhando o mapa aqui para saber a forma de chegar mais fácil, para evitar engarrafamento e tal. Evitar trânsito. Então não tem crime também não. Então a cogitação e a preparação não é punível, não tem crime, ok? Não é crime de roubo. Agora eu parto para a terceira fase, que é a execução. Agora sim, fui com meu amigo no carro, parei de frente ao banco, entrei, mão na cabeça, ô vigilante, é um assalto, é um roubo, eu quero o dinheiro do banco. Agora eu estou executando o crime de roubo, eu estou atingindo o objeto jurídico, eu estou tentando pegar o objeto que eu quero consumar. Então, nesse momento que eu apontei a arma para o vigilante, apontei a arma para ele, falei que é um roubo, ele levantou a mão, largou a arma dele, eu fui e peguei o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro, que eu inverti o ônus, inverti a posse do dinheiro, agora eu tenho consumação. Então, quando eu estou executando o crime, eu posso ser preso e responsabilizado. Se eu consumar o crime, eu posso ser preso e responsabilizado. Ok? Então esse é o caminho do crime. Então eu falei com você que eu cogitei o crime, eu preparei o crime, eu comecei a executar o crime e eu consegui o dinheiro que eu queria. Consumei o crime. Então agora eu tenho que consumado. Quando nele se reúnem todos os elementos. Cogitação, preparação, execução e consumação. Estou com o dinheiro na mão. Pronto. Todos os elementos que eu precisava, estou com o dinheiro, o crime está consumado. Ok? Feito isso, partiremos para a tentativa. Porque esse mesmo crime de roubo do banco que eu anunciei aqui, eu posso ser impedido. Então, ó, tentado. O que é um crime tentado? Quando iniciada a execução, vigilante, aqui é um roubo, eu quero o dinheiro do banco, não sei o que, mão na cabeça, ninguém se mexe e tal. Opa, iniciei a execução. Porém, ele não vai se consumar. Tô lá, quem chega? Você, guarda municipal, que foi meu aluno, e me enquadra. Ei! Ladrão, mão na cabeça, larga sua arma e tal. Quando esse guarda, inclusive me reconhece, porra, você foi meu professor, você que foi ladrão. É, cara, agora eu sou ladrão. Então, professor, larga sua arma, você tá preso. Aí eu, que anunciei o roubo, larguei, botei a arma no chão, ele veio e me algemou. Eu peguei o dinheiro? Não peguei o dinheiro. Se eu não peguei o dinheiro, o crime não se consumou. Por que não consumou? Por circunstâncias alheias à minha vontade, à vontade do agente. Que circunstância alheia foi essa? Você, guarda, que chegou e me impediu. Então crime tentado, iniciado a execução, ele não vai consumar
Eu não vou conseguir pegar o dinheiro. Eu não vou conseguir pegar a sua moto que querendo roubar. Por quê? Por circunstância alheia à minha vontade, eu fui impedido. Então, por exemplo, se eu vou roubar um carro, uma moto, estou parado no semáforo, enquadrei a pessoa, ei, quero a sua moto, bora na cabeça e tal. Quando eu tô ali ele desce da moto, que eu vou embarcar na moto, eu ouço a sirene. Eu ouço a sirene, eu largo a moto do cara e saio correndo. E aquela sirene era uma ambulância passando. Mas eu não consumei, por quê? Eu não levei a moto. Por quê? Por circunstância alheia à minha vontade, a vontade do agente. A sirene tocou e eu fugi. Então, na tentativa, o ladrão, o agressor, o agente, ele não consegue levar o produto, ele não consegue levar o que ele quer. Por quê? Porque por circunstância alheia à sua vontade, o crime acontece. Eu quero matar alguém, eu chego e dou, dou 3 tiros na pessoa, a pessoa cai. Quando eu vou dar o tiro de misericórdia na cabeça, que eu aponto na pessoa, quando eu tiro de misericórdia, vem você, guarda, ei, larga a sua arma, guarda municipal, tal. Eu largo a arma, o cara tá agonizando, mas não morreu. E eu queria matá-lo, mas você, guarda, não deixou. Por circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui consumar o crime de homicídio. Ele foi socorrido no hospital e sobreviveu. Ok? Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Então, pessoal, se eu quero matar alguém e é homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Hein? Tá doido o negócio aqui, tá doido. 12 a 30 anos. Então, vamos lá. Pera aí, tá ficou doido aqui. Opa. 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Ok? Tá doidão esse negócio aqui. Tô tomando uma coça, hein? Volta aqui. 12 a 30 anos. Como é que funciona? Se eu não matei, a pena é 12 a 30. Se eu não matei, a minha pena vai ser diminuída de 1 terço a 2 terços. Então, como é que vai ser o critério para diminuir? Quanto mais próximo eu cheguei da consumação, ou seja, quanto mais próximo eu cheguei da morte da minha vítima, menor vai ser a diminuição. Quanto mais longe eu me aproximei, eu dei um tiro só e errei. Então a chance de matar é bem mínima. Maior vai ser o meu desconto ali, né? Maior vai ser a minha diminuição. Dei 5 tiros e acertou 5 tiros. Menor vai ser a minha diminuição. Ok? E eu tenho também, pessoal, aqui as espécies de tentativa. Tentativa perfeita. Então, vamos lá. Tentativa perfeita. Opa. Tentativa perfeita ou crime falho. O que é uma tentativa perfeita ou crime falho? Porque eu tenho tentativa perfeita e eu tenho também tentativa imperfeita. O que é uma tentativa imperfeita? Melhor, o que é uma tentativa perfeita?